Podem sentar, tá bom? No final a gente chama. Boa noite. Meu Deus, eu não vou chorar, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Já foi escrito no livro da vida esse dia. Eu não tenho dúvida disso. E eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder servir na minha casa, porque o Verbo é a minha casa. Apesar da minha congregação ser no Verbo da Vida Tauap, mas somos uma família, amém? Amém? Uma só fé, um só pensamento. Aleluia! Gente, eu estou muito feliz. Meu Deus. Quero me apresentar. Eu sou Anne Gabriele, para quem não me conhece. Quem me segue aqui nas redes sociais? E algumas não seguem. Tá. Lá tem todo o meu testemunho, amém? Mas eu vou dar uma introduçãozinha. Eu sou médica, né? Mas eu gosto sempre de falar, quando eu vou ministrar, que a minha identidade, que eu me firmo, de fato, é de filha do Deus Altíssimo. Porque medicina, eu estarei desempregada lá no céu. Amém? Não vai ter doença, nem enfermidade, morte. Então, médicos é só aqui. Então, é mais importante estarmos firmados como filha do Deus Altíssimo mesmo. E assim eu tenho me posicionado, amém? Desde que quando conheci Jesus. Eu sou mãe do José, que ele tem paralisia cerebral, tem 7 anos de idade, mas que já vai falar, vai andar, amém? Porque eu vivo a palavra da fé. E eu sou mãe também da Helena. Ela tem 5 anos de idade. E sou mãe do Raul Victor. Raul Victor mora no céu. Hoje está com o pai, que também é o pai dos meus filhos. Ele faleceu quando eu estava grávida da Helena. E aí eu fiquei viúva. Eu estou aqui, amém? Tá tudo bem. No final é só vitória. Amém? E tenho em torno de 7 anos de conversão. Depois que eu conheci a palavra do Senhor, nunca mais eu fui a mesma. As circunstâncias vieram, as aflições vieram, até porque Jesus disse isso, que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você venceu, se eu venci, você vai vencer também. E é a palavra que me sustentou até aqui, que me fez agora estar aqui com vocês. Amém? Há 2 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer de mama. E aí foi mais uma tempestade, mas a casa estava firmada na rocha, ela não caiu. E para a glória de Deus, estou aqui, sarada e curada, testemunhando os feitos do Senhor. Não morrerei, mas viverei e proclamarei os feitos do Senhor. Amém? Aleluia! Eu tenho um Deus que vence todas as batalhas. E eu não pergunto por quê, como. Eu só sei que eu vou vencer. E que eu vou continuar vencendo. Amém? Aleluia! E eu já venho testemunhando, falando, ministrando nas igrejas. Eu sou pastoreada pelo pastor Mansueto. Quero agradecer a oportunidade, Carmen. É uma honra estar aqui. O pastor Ricardo, a toda a liderança de estar aqui trazendo um pouquinho da palavra do Senhor. E eu já venho ministrando nas igrejas. As pessoas querem ouvir um testemunho. No meio do percurso pode ser que o testemunho venha, e ele sempre vem. Mas eu acredito que existe uma urgência no Evangelho de Cristo e ele deve ser pregado. E toda vez que eu digo, hoje eu vou testemunhar, né, Deus? Ele, não, você vai pregar a palavra. E no meio você vai testemunhar alguma coisa de tudo que você viveu. Então, quem quiser o testemunho completo, eu explico bem direitinho lá no Instagram, tá? Depois a gente pode colocar aqui. Lá nos destaques tem falando bem direitinho do testemunho. Vamos para a palavra, amém? Amém. Aleluia! Vocês estão prontos? Amém. Estão felizes? Amém. Oh, glória!
Vamos lá. Eu quero abrir no livro de Jó, capítulo 7. Versículo 11. Eu estou na NVI aqui, tá? Se for para colocar um título, um tema para essa ministração, eu vou dizer assim: desabafando para Deus. A fé não me endurece, me aproxima do Senhor. Amém? E eu vou falar um pouquinho sobre oração, sobre súplica, sobre entendermos que nós temos liberdade de falar com o nosso Pai, sem temer se estiver falando alguma incredulidade, é o seu Pai. E nós precisamos resgatar essa intimidade de que você pode falar aquilo que está no seu coração, porque é isso que Ele quer. Ainda que não seja, naturalmente falando, formal, ainda que não seja algo que não caiba bem até na fé, amém? Mas a gente precisa se derramar, se desnudar para o Senhor. E é isso que o Senhor quer ministrar hoje. Jó vai falar no versículo 7 e 11, a gente vai ler muito a Bíblia, amém? Por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Jó era um homem íntegro, passou por muitas aflições. A gente viu que Satanás mexeu com a família, Satanás mexeu com os bens. Eu não vou ficar contando a história toda de Jó, mas muitas pessoas sabem que ele sofreu muito, amém? E ele muitas vezes falava daquilo que não conhecia. Ele falava de Deus, até do caráter de Deus, sem conhecer verdadeiramente quem Deus era. Isso tudo tem na Bíblia, amém? Mas ele falava daquilo que ele sabia. Ele não deixava de falar, amém? Ele não deixava de buscar o Senhor, de buscar a resposta, de buscar ajuda. E aí vê os amigos que começou a dizer que ele estava pecando, condenando ele. Fala, Jó, o que tu tem? O que foi que tu fez de errado? E Jó, eu não sei, eu vou falar com meu pai. Eu vou falar com ele. E ele diz, eu não vou me calar. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Posicionamento diante da oração e de Deus com ousadia. Porque mesmo diante de espírito de intimidação, mesmo diante dos irmãos, dos amigos dele, intimidando ele, dizendo que ele tinha pecado, que ele fez alguma coisa errada, ele continuou buscando a presença. E as pessoas que buscam a presença, não importa como você busca, o importante é buscar a presença. Você vai receber a presença. E você vai ser experimentado por Ele. E eu vivi esses longos anos, de 7 anos de tribulação, mas em nenhum momento eu deixei de buscar a presença. Não sabia muito bem quem era Deus, não conhecia completamente seu caráter, e até hoje a gente tem que buscar cada vez mais a conhecer Ele. Amém? Não para essa busca. Mas eu ia do jeito que eu estava e falava para o meu pai. E eu dizia, Senhor, Tu estás aqui? É real isso que está acontecendo comigo? Não é possível. Mas ele me ouvia, amém? Cheguei muitas vezes a dizer que ele que tinha causado isso tudo comigo, que ele usava o José como termômetro na minha vida, porque se eu estiver pecando, o José fica doente. Se eu não pecar, o José... Olha só o que eu pensava. Mesmo assim, o meu pai me acolheu. Mesmo assim, Ele acolheu diante das minhas incertezas, diante das minhas falhas, diante da maneira que eu achava que Deus era, ainda assim, Ele me trouxe para perto. Jó não foi diferente. E o final de Jó é ele dizendo assim, depois de muita revelação, porque Deus se aproximou dele e começou a revelar a sua grandeza.
E Deus disse assim: quem é este que obscurece o meu conhecimento? Quem é esse? Quem é esse homem que está falando de mim, de que eu não sou? E aí ele diz, e se apresenta e diz sua grandeza e fala, vai falando uns 3 capítulos só, Deus falando, se apresentando para Jó. E no final Jó fala: eu antes te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Jó perseverou em buscar a Deus, mesmo nas suas incertezas, mesmo nas suas limitações do seu conhecimento, mesmo nas suas limitações do seu entendimento. Ele disse: eu não vou me calar. E se você olhar todas as escrituras sagradas, você vai ver corações rendidos dessa forma. Davi também buscava a Deus dessa maneira. Amém? Amém. Aleluia. Se a gente for lá no Salmo 39, a partir do versículo 1, disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porei mordaça à minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. O que Davi estava falando aqui? Davi viu que os lábios dele acabavam pecando demais e falando que não devia. Amém? E ele disse: eu vou travar essa minha língua aqui, eu não vou falar mais nada, porque só assim eu não peco. E uma orientação divina, amém? Nosso manual de instrução fala lá no livro de Tiago que a gente deve ter cuidado com a língua. Amém? Pronto para ouvir, tardio para falar, amém? Só que ele chegou a reter demais e a ficar calado demais. Até as suas angústias, ele estava calado demais com medo de pecar contra Deus ou de falar alguma incredulidade. Aí ele disse: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Até do bem ele não falava mais, era nada. E aí ele disse: e aí a minha dor se agravou. Aleluia. E no final ele vai falar, no decorrer ele vai dizer: e veio uma chama no meu coração, um fogo ardente, que eu não consegui mais ficar calado, e eu comecei a desabafar para Deus. Aleluia. É esse tipo de coração que o Senhor busca. Aquele que não coloca máscaras, nem muralhas entre o seu filho e ele, mas que fala real o que está sentindo. Há segurança quando nós entramos no trono da graça. Há uma segurança para nós. Ninguém impede, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum satanás, nada. Quando você abre a boca: Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, e começa a orar, você está blindada. Fala o que sente, o que pensa, ali no quarto secreto. Se for preciso confessar a palavra com o Pai, confessa também. Mas a espada da palavra você vai usar quando sair do quarto. Quando você sai do quarto, você usa a espada do Espírito da palavra e começa a falar com o mundo, com Satanás, com as circunstâncias, confessando a palavra, mas dentro no seu íntimo, na sua intimidade com o seu Pai, fala o que está no teu coração. Porque Ele só tem como curar e tratar aquilo que você bota para fora. A gente não deve perder isso. Pai, hoje eu estou angustiado. O que está acontecendo? Isso não é falta de fé. Pelo contrário. Aí é que tem fé mesmo. Porque mesmo numa angústia, mesmo numa tribulação, você continua buscando por Ele. Aleluia. Salmo 51, 6... vai dizer assim: eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que ele está dizendo? Deus tem prazer na sinceridade. Deus tem prazer na verdade do íntimo nosso. E no íntimo, Ele faz que nós venhamos a conhecer a sabedoria dEle.
É quando nós entregamos a nossa intimidade para Ele, tudo que estamos pensando ou sentindo, aí Ele vem e se revela a nós. Revela a palavra, revela a sabedoria. Eu passei por muita coisa, eu passei por muito sofrimento até aqui. Mas em nenhum momento eu deixei de buscar a Deus, ainda que desconfiando até da existência dEle. Quando eu estava com meu filho José internado no UTI, sozinha, minha filha bebê de 6 meses, eu ainda em luto, porque eu perdi o meu esposo num acidente de ciclismo, ainda grávida. E o meu filho acabou indo para um UTI, ficou grave com pneumonia. E ele foi entubado pela primeira vez ali. E eu saí de lá e olhei aquelas pessoas, todo mundo com a família, todo mundo com um pai ou um irmão. Eu estava só ali. Entre aspas. E eu olhei, eu fui tentar comer alguma coisa, não consegui, e eu disse assim: tu existe? E foi a primeira vez que eu ouvi a voz audível de Deus. Voz, como você está ouvindo aqui. Eu existo e eu posso. Só isso. Porque quem tem intimidade com Deus sabe que Ele é de homem de poucas palavras. E Ele é sucinto no que fala. Minhas irmãs, aquilo veio tão forte, tão forte, tão forte, que eu me levantei daquele restaurante ali. Eu fui com tanta fé. Ele disse: eu existo e eu posso. E eu olhei, eu achei que era alguém falando comigo. Não, era Deus mesmo. E eu voltei, ele vai sair dessa UTI, porque Deus disse: eu existo e eu posso. E eu ficava falando para aquela UTI inteira. E aconteceu exatamente isso. José saiu da UTI. Porque diziam que ele ia ser entubado, e depois que é entubado não tinha como mais sair da intubação, ia para a traqueostomia. Mas não foi, porque Deus existe e Ele pode. Tudo Ele pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu tenho confessado essa palavra todo dia, amém? Fala aí para a irmã: Ele pode. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vai se cumprir. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Vamos para a palavra, amém? Eu quero sedimentar na vida de vocês, fundamentar essa importância de entrar no quarto secreto, da intimidade com o Senhor e de abrir o coração para Deus sem medo. Aleluia. Salmos 34, 18 diz assim, Salmos 34, 18 na NVI: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos corações quebrantados. Lá em Mateus, no sermão, não precisa abrir, vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque neles herdarão o reino de Deus. Não é o pobre de escassez financeira, não é o pobre de humildade humana que a gente conhece, mas é aquele que tem um coração contrito e diz: Senhor, sem ti eu não consigo fazer nada, me socorre. Ainda que esteja cheio da palavra, cheio de sabedoria, já ministrando em todos os lugares, você vai continuar diante do Senhor com esse coração pobre em espírito, porque você quer mais e constantemente mais a presença. No sentido de receber revelações da palavra. Esse coração quebrantado que o Senhor está perto. Aquele coração que diz a real. Eu disse diversas vezes: tu existe, tu existe, tu existe. Mas não, Ele sabe do meu coração, que não era no sentido de duvidar da existência dEle, porque eu não duvidava mais da existência do meu Pai. Era: o Senhor está aqui agora para ver essa situação. Ei, perto está daqueles que falam a verdade, que são real com o Senhor. Salmo 139, quem não conhece esse Salmo 139, amém? Eu vou cantar um louvor que vocês vão lembrar. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Aleluia. Esse é o salmo da onisciência, da onipresença de Deus.
O salmista Davi vai falar sobre Deus saber todas as coisas. O Senhor sabe do que eu penso. O Senhor já me conhecia, mesmo antes de eu entrar na barriga da minha mãe. Se eu vou aos céus, tu lá está. Se eu vou ao mais profundo abismo, tu também está. Seja onde for, tu está. Hoje nós estamos na nova aliança, o Espírito Santo está habitando em nós. E de fato, aonde a gente for, ele vai estar. Aleluia. Então o salmista Davi vai falar, e é lindo essa parte, mas ninguém se atenta para o final. Você sabe por que Davi falou isso? Quando eu li isso há um mês atrás, e o Senhor me deu essa revelação, meu Deus do céu, como é que pode? Eu nunca tinha parado para pensar. A gente fica só com essa parte. Amém? Se eu for aos céus, a tua onisciência, a tua onipresença, onde tu sabes tudo. Aleluia. E aí, lá no versículo, Salmo 139, eu vou abrir só o 19 e o 20 ao 22. Amém? Aqui eu quero abrir mesmo, de fato, para vocês entenderem. Nós estamos no Salmo 139. Acharam? E eu não achei, peraí. Está na tela? Pronto, tá ótimo. Então deixa na tela aí. Aleluia. Olha só, quem viu isso? Então o salmista vai e fala um poema lindo para Deus. Senhor, se tu for aos céus, tu lá está. Se eu for no mais profundo abismo, tu lá também está. Mas sabe por que o Davi estava falando isso para Deus? Porque Davi estava cheio de amargura no coração, cheio de angústia, querendo matar o povo. Olha só. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Continua. Eles falam de ti com malícia. Em vão os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? Ele está dizendo, em outra tradução, acaso eu não vou ter que me aborrecer daqueles que te aborrecem, Senhor? Ele disse, se eu vou aos céus, tu lá estás. Se eu vou no mais profundo abismo, tu também sai. Senhor, tu sabe do meu pensamento, tu sabe o que eu estou sentindo. Então eu vou dizer a real mesmo. Eu quero é matar esse povo tudinho. Pegaram? Oh, glória! Ele é o segundo coração de Deus, olha só. Ele disse, está aí. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detesta os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. E ele estava na intimidade com o Pai. Saiu um salmo disso. Vocês creem nisso? Deus não chegou para julgar o que ele tinha falado, não. Deus se revelou para ele. Mas ele também confessa que estava pensando errado. Ele estava incomodado com esse pensamento, com essa amargura. Ele estava incomodado. Por isso que ele disse, se eu vou aos céus, tu lá está. Em todo canto que eu for, tu sabe mesmo tudo que eu estou pensando, o que é que eu vou. Tu sabe até o que é que eu vou falar daqui a um segundo. Então eu vou dar a real, é isso mesmo. Mas aí olha o último versículo. Aleluia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Aleluia. Vê se no meu caminho há algo que te ofende. Ele sabe que não estava bem. Ele sabe que não estava falando conforme o caráter de Deus. Que ele sabe que Deus é bom o tempo todo. Ele queria que Deus matasse aqueles que odiavam a Deus. Mas ele também reconhece que Deus não faria isso. E que ele diz, olha, tem alguma coisa errada, Pai, e não é contigo, é comigo. Aleluia! Essa sinceridade no coração precisa, a igreja precisa disso. Fala com teu pai. É no quarto secreto. Pai, eu não gosto daquela mulher, me ajuda. Já que é para dar a real, fala. É óbvio que depois você vai ter que viver pela fé, amém? Então você vai dizer, o Espírito Santo habita em mim e o amor habita em mim. Então dentro de mim opera um amor e vai operar um amor por essa mulher. Mas dentro lá do seu quarto, fala o que te angustia. Vocês estão entendendo?
Aleluia. Aleluia. Jesus foi o nosso maior exemplo, amém? Mateus 26, 36, 39 vai dizer assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Mateus 26, 33 a 39. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até morrer, até a morte. O Jesus é um homem de fé ou não é? Ele falou alguma incredulidade aqui? Ele só falou a verdade que estava no seu coração. Ele desabafou para Deus. E é isso que o Senhor quer falar. Fala comigo. Desabafa as tuas queixas. Vem, Isaías vai falar, arrasou e fale comigo. Argumente comigo as suas queixas. Diga o que você quer. Várias vezes Jesus vai falar sobre isso também. Amém? Da viúva persistente que pediu até que alcançou a causa. Aleluia. Aleluia. Hebreus 5, 7, 9. Não precisa abrir para a gente finalizar. E eu quero falar assim de algum testemunho meu. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Hebreus 5, 7 a 9. A quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Mas eu quero ficar com essa parte de cima. Com forte clamor e lágrimas. Orações e súplicas. Aleluia. Jesus, o Filho de Deus, ele se deixou desnudar para Deus e falar o que está sentindo. Não guarde as suas queixas. Davi guardou tanto as suas queixas que teve dor no corpo, provavelmente uma dor psicossomática. Hoje, a ansiedade, a depressão, ela está atuando em todos os lugares porque estamos guardando aquilo que era para a gente falar e desabafar para Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus 4, 15 e 16 vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote... Irmã, é rápido, viu? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Nós temos Jesus agora como nosso sumo sacerdote. Ele está ali ao lado do nosso Pai. E levando todas as nossas queixas. Sabe o que é que ele diz lá para o Pai? Ele diz assim, ó: Pai, eu sei o que é isso, eu vivi isso. Pai, eu sei o que é isso também. Pai, eu sei o que é isso. Pai, eu levei essa enfermidade, viu, Pai? Eu levei a endometriose. Foi, levou. Homem, levou. Não sei como, não me pergunte. Mas ele levou todas as enfermidades, é porque é todas, inclusive a das mulheres. Ele levou o câncer de mama naquela cruz? Levou. Ele sentiu o câncer de mama? Sentiu. Ele sentiu a endometriose? Sentiu. Porque ele diz que foi homem de dores. Ele sentiu todas as dores e enfermidades em um só tempo. Imagina só. É muito amor por nós. E é algo que a gente não consegue explicar. Mas ele levou. Você tem um sumo sacerdote, um homem que está lá sentado à destra de Deus Pai, na expectativa que você se aproxime dele para encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. Para que você fale suas queixas, para que você diga suas dores para ele. Mas a partir do momento que você sai desse trono da graça e você vai combater o bom combate da fé, aí você vai falar a fé. E aí você vai declarar as palavras. Aleluia. Mas no quarto secreto, com o Senhor, você vai falar aquilo que está no seu coração. Aleluia. E você vai encontrar consolo. Aleluia. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Aleluia.
Quem encontra consolo é quem se desnuda para Deus e fala a real do que está acontecendo. Sem medo de falar algo que possa trazer alguma coisa ruim para Deus, ou algo que possa denegrir Ele. Não, Ele não é assim. Ele é um pai. Eu não vou ficar com raiva da minha filha, Helena, porque ela chega para mim e fala algumas coisas que eu não gosto. Que até de mim fala mal, assim, mãe, você fez isso. E eu digo, filha, eu não fiz isso. Mãe, você é assim. Eu não sou assim. Eu vou ficar com raiva dela? Eu vou ensinar e mostrar para ela quem eu sou. Filha, você está errada. Não pense assim de mim. Aleluia. Vocês estão aqui, né? Amém. Filipenses 4, 6, 7. Apóstolo Paulo vai dizer na igreja a Filipe assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo, repitam comigo. Em tudo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica. Se você for lá no original grego, o significado de súplica é deesis. No grego significa pedido urgente, apelo com intensidade emocional. Olha isso. Apelo com intensidade emocional. Ei, nós somos os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Vocês estão aqui? Amém. Em espírito e em verdade. Corpo, alma e espírito, tudo adorando ao Senhor. O teu sentimento, o teu choro, adora a Deus também. Sobe como aroma agradável para Deus. Aleluia. E continua aqui a definição de súplica. Clamor nascido da necessidade de quem precisa de uma intervenção divina. Esse clamor que eu fiz do José. Pai, tu existe. Tipo, me socorre. Salmo 46. O Senhor socorro bem presente na hora da angústia. Não é nem um segundo depois e nem um segundo antes. É na hora. A angústia veio, Ele está presente. Aleluia. Necessidade veio, Ele está presente para suprir tuas necessidades. Aleluia. E aí a definição continua: oração com sentimento profundo, onde o coração se derrama diante de Deus, com dependência e humildade. Súplica, oração do coração quebrantado, do que sabe que só Deus pode agir. Não é desespero sem fé, minhas irmãs. É fé em forma de clamor. Não guarda, porque os teus ossos vão apodrecer desse jeito. Fala para o papai. Para Ele. Aleluia. É o tipo de oração, minhas irmãs, que movem o céu. Os céus se movem na hora que um coração quebrantado, contrito, fala a verdade para o Pai, o que está sentindo, pensando no momento da oração. Os céus se movem. Aleluia. Aleluia. Joyce Meyer diz assim: nunca subestime o poder de uma oração sincera. Mostre a Deus suas feridas. Ele tem poder para curá-las. Nunca subestime uma oração sincera. Aleluia. Charles Spurgeon diz assim: não leve apenas suas necessidades a Deus, mas leve também suas aflições e dores. Aleluia. Aleluia. Ele se importa com cada detalhe do seu coração. Cada detalhe. Aleluia. Não precisa abrir, mas Efésios 6,17 vai dizer assim: geralmente ficamos só com a parte das armaduras, amém? Efésios 6 fala de armadura de Deus, que temos que nos cingir das armaduras do Senhor. Mas lá no final ele vai dizer assim: com toda oração e súplica. Minha irmã é combatendo o bom combate da fé e chorando por dentro. Senhor, socorre, pelo amor de Deus, me ajuda. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou contigo. Eu estou com medo, mas eu vou. Senhor, não sei o que está acontecendo, não. O Senhor disse para mim que
Eu ia para as nações, que era a palavra de prosperidade, e aí veio um câncer, mas eu estou com medo e agora? Mas a tua palavra diz, Senhor. É chorando e confessando a palavra ao mesmo tempo. É por isso que fala lá em Efésios 6, orações com toda oração e súplica. Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades e que pelas pisaduras eu sou sarada e curada. A tua palavra diz que todos os teus planos vão ser cumpridos na minha vida. Mas eu estou com medo, me ajuda. Mas eu estou certo que eu tenho um sim e um amém para todas as promessas. Vocês estão entendendo? As duas coisas precisam estar unidas. Confessar a palavra, falar a palavra da fé, mas também com o coração quebrantado. Falar para Deus o que está sentindo, a angústia para Ele tratar e curar. Você sai outra desse lugar. Aleluia. Daniel recebeu revelações preciosas do Senhor. Daniel 9:20 vai dizer: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor. Lançava a minha súplica. Os grandes homens da Bíblia, os grandes personagens bíblicos que nós conhecemos, tinha esse coração que se rendia ao Senhor e falava e chorava e clamava. O copeiro do rei, Neemias, chorou horas, dias a Deus e ele foi respondido. Aleluia. Aleluia. E Daniel 10:12 vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste... Aleluia. Não. Daniel orou dias para receber uma resposta do Senhor, receber uma revelação, que ele teve um sonho, uma visão e não sabia o que estava acontecendo, amém? E aí ele pediu: Senhor, o que é isso que está acontecendo? O que foi isso? E ele orava, e ele suplicava, e ele chorava. E aí o anjo foi e disse para ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, não é a tua mente, é o coração sedento, cheio. Aquele que tem sede vem, porque do seu interior fluirão rios de água viva. É o que tem sede, é o que clama: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É de todo o coração. É do jeito que tu tá, mulher, é do jeito que tu tá. Se tá doendo, se tá sofrendo, se tá sentindo dor, fala para Ele. Você vai ser achado por Ele e Ele vai se revelar a você tão preciosamente. Eu posso dizer uma coisa, minhas irmãs: eu vivi muitas dores, mas eu não vivi conforme o mundo viveu. Eu não vivi, porque eu experimentei o verdadeiro consolo do Senhor. Eu fui experimentado e consolado o tempo todo. É por isso que bem-aventurados os que choram. Aleluia. Aleluia. Eu vou finalizar com o em espírito e em verdade. João capítulo 4, 23 e 24 vai dizer assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu estava na minha academia hoje, e Deus, Ele faz assim. E me veio esse versículo, e me veio a vontade de procurar o que significa essa verdade no grego, no original grego. E eu fui atrás. A verdade no original grego significa aletheia, realidade, aquilo que é verdadeiro, o que não está escondido. O A é de negação, lantano, esconder, ocultar. E aí, para formular um pouquinho a frase, é basicamente isso: adorem em comunhão com o Espírito e na realidade revelada por Deus, sem máscaras, sem aparências, na essência do que é verdadeiro.
Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E essa conversa era com a samaritana, que tinha 5 maridos. Jesus estava dizendo para ela: eu sei que tu tens 5 maridos. Dizendo assim: desabafa, fala, pode falar comigo. Eu não estou aqui para condenar, nem para acusar. Quem faz isso é o Satanás, minhas irmãs. O Senhor veio foi para salvar a tua alma, teu corpo e teu espírito. Foi completo. E aí, depois de tudo isso, a samaritana disse: vejo que tu és profeta. Me diga então aonde eu devo te adorar. Eu adoro aqui, no Poço de Jacó, ou eu vou adorar lá no templo de Jerusalém? Aonde vou adorar? E aí Jesus diz: eis que chegou a hora. Eis que vem, e já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores... Por que ele diz que já chegou a hora? Porque ela foi a primeira a adorar. Ela foi a primeira. Em espírito e em verdade. Aleluia. 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 Minhas irmãs, eu vivi 5 UTIs do José. E eu vou finalizar com esse testemunho. Numa dessas UTIs... o José estava muito grave, foi para a parada cardiorrespiratória. Essa foi a última e não vai ter mais, amém? Amém. Aleluia. E eu comecei desesperadamente a ligar para o pai, para o meu pai terreno, para minha mãe. Depois eu liguei para o pastor Mansueto. Depois eu liguei para uma amiga do Reteté, do Manto, da nossa igreja, nossa irmã da Assembleiana, que eu amo os assembleianos. E eu tenho uma irmã do Coque, uma grande intercessora. Glória a Deus pela Igreja Assembleia. A unção da intercessão habita ali, assim como a unção do ensino habita aqui nesse lugar, no Verbo. E eu comecei a ligar desesperadamente para um bocado de gente: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Angustiada. E eu não orava para o pai. E foi aonde eu parei. Eu não sabia mais como orar. Eu não sabia o que falar. E a reanimação acontecendo lá. Eu me sentei pertinho da reanimação, os médicos tudo lá em cima, ele morto. E comecei a orar em outras línguas. E orando muito alto dentro do UTI, amém? Em outras línguas. Sabe que quando você está muito angustiado, não sabe qual palavra falar, ore em outras línguas. E eu comecei a orar em outras línguas. E saltou: quem é o Rei da Glória? A minha alma estava inquieta, a minha alma estava angustiada. Precisava a alma se aquietar para ouvir as instruções do papai. E a oração em línguas fez isso, e a interpretação veio também. Quem é o Rei da Glória? Sabe o que eu estava fazendo? Salmodiando. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Eis que entra o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Só que em línguas. E depois que eu falei, quem é o Rei da Glória? Eu me assustei e fiquei em paz ali. Uma paz que excede todo entendimento. E o meu filho morto ainda sendo reanimado. Quando eu olhei para a minha mão, eu disse, Jesus. E eu não entendi por que eu disse, olhando para a minha mão, Jesus, o Rei da Glória. E a paz, que excede todo entendimento, veio. E quando a nossa alma se aquieta, é a hora que o Senhor fala. Porque Ele está a todo instante querendo que você se aquiete, que as outras vozes se calem, para que a única voz necessária venha a prevalecer. Porque a palavra diz, no mundo há muitas vozes, mas só uma é a voz de Deus. E nessa hora eu ouvi a instrução do Senhor. Se paramente e coloque uma luva. Eu sou médica, amém? Então Deus é um Deus de detalhes. E eu me paramentei, coloquei uma luva, ninguém entendeu nada. E ele disse depois, quando Deus falar contigo, não pergunte o porquê, amém? Só faça e obedeça aquilo que Ele está falando. Depois você vai entender os motivos. Muitas vezes a gente deixa de entregar um recado para a irmã, entregar algo para alguém.
porque a gente quer tudo pronto na bandeja, mas o Senhor, Ele te testa ali para você romper em fé, amém? E ficar totalmente dependente dEle. E depois Ele disse, vá lá e não fale nada. Aí eu cheguei lá, que o José, cheguei lá, as pessoas tudo olharam para mim aqui assustado, né? Com medo de eu bater neles, que eu estava uma mãe leoa, amém? E aí eu, calma e serena, ele disse, toque nele e não fale nada. Voltou. Vocês creem nisso? Aleluia. Aleluia. Começou com oração e súplica. Começou com desespero? Começou. Mas eu perseverei em buscar a Deus mesmo sem entender nada. Eu não fiquei no desespero. Até que a paz veio, depois veio a instrução do Espírito e depois veio a cura. E o médico olhou, todo mundo ficou assustado com aquilo, fez um raio-x lá na hora, ainda mostrou para mim o raio-x e olhou o pulmão. Tu tá vendo? Tu entende, né? Não respira ele. O pulmão tá destruído. Só que, minhas irmãs, uma vez que somos guiados pelo Espírito, a ousadia vem junto. A intrepidez vem junto. Você fica destemida e ainda que a terra caia na sua cabeça, ainda que o chão se abra, você permanece naquela unção, naquele ousadia. E eu disse, ele respira sem pulmão. Aleluia. Aquela que estava chorando, suplicando, agora se levanta como uma leoa. Mas houve uma súplica. Aleluia. E eu disse, quem é o Rei da Glória? Eu não sabia naquela época esse salmo, amém? Eu fui atrás, e aí eu já estava na unção, minha irmã. Eu fui lá fora, na área externa do hospital, e eu fiquei, meu Deus, que presença, o que é isso? Uma êxtase, uma presença de Deus fora do normal. E algumas vezes eu vivi essa experiência com o Senhor, e minhas irmãs, não dá vontade de sair nunca desse lugar. E todas as vezes que eu vivi experiências assim, começou com a súplica. Começou com a sinceridade no coração. Começou com socorro. Como tem lá no Salmo 46. Lá no final ele vai dizer, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí eu fui ler o Salmo, quem é o Rei da Glória? Eu vou no Google, aí fui no Google. Quem é o Rei da Glória? Versículo. Aí eu li. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Eis que entra o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E eu visualizei Jesus entrando lá dentro naquela hora. Amém? Minhas irmãs. E ele disse algo que eu repito praticamente quase em todas as minhas ministrações. Lembra que você olhou para a sua mão? Ali você não entrou como a mãe do José. Ali você entrou como representante de Cristo. Jesus entrou através da sua vida. Pregue isso para as nações. Aleluia. Aleluia. Nunca mais esqueci. Para que nós venhamos a sermos usados e usadas com intrepidez, com ousadia e vir a frutificar para o reino. Temos que ser guiados pelo Espírito. Jesus curava um cego de uma forma, cuspindo a lama e tacando no olho dele, e outro cego de outra maneira, amém? Mas ele era guiado, ele não perguntava por que eu estou fazendo isso, ele só ia. Mas para isso precisamos estar com a alma inquieta. Mas para a alma se aquietar, você precisa falar com ela, você precisa falar com Deus, me ajuda, Senhor. Aleluia. Os salmos, quem gosta de ler salmos aqui? Vocês se identificam com salmos? Por que vocês se identificam? Porque é o ser humano. É a realidade das coisas. E o Senhor busca esses corações, amém? Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Aleluia. Queria que o louvor viesse aqui. Aleluia. Minhas irmãs, o Senhor falou nesse tempo para que
a gente venha a se render para Deus. O que Deus disse para mim foi que, filha, diga para elas que eu estou perto daqueles que se rendem a mim. Que se entreguem, que se derramam, que se desnudam, que falam as suas fraquezas. Apóstolo Paulo diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu não vou ficar aqui falando o que é o espinho da carne, não. Era uma coisa ruim, amém? Uma coisa que incomodava demais ele. Ele pediu para tirar e Deus disse: a minha graça te basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando você é fraco, é que você é forte. É quando, nos seus dias mais difíceis, você acha que não tem mais jeito, aí é que Jesus entra na tua vida e você vai ver o mover acontecer. É quando você acha que não tem mais solução, Ele vem com a solução. Mas precisa reconhecer diante de Deus qual a área das nossas vidas. Amém? Pode colocar um louvor. Se puder baixar as luzes. Esse momento foi um momento que o Senhor me incumbiu para fazer aqui. Amém? Aleluia. Aleluia. Quem ora em outras línguas, começa a orar em outras línguas. Aleluia. Esse é um tempo que o Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor quer falar conosco. Pai, eis as tuas filhas. Elas estão aqui, Senhor. Elas querem falar algo secreto que estava guardado no coração delas, mas que hoje vai ser revelado a Ti, Senhor. Cada um aqui tem algo que ainda não falou para Deus, que vem guardando. O Senhor diz: eu sei os teus pensamentos, eu sei o que você sente, mas eu me aprazo, eu me agrado quando você fala para mim aquilo que está sentindo. Aleluia. Aleluia. Orem a Deus. Esse tempo é para vocês mesmo. Amém? Oh, carabachô, carabá. Che carabada chorelere cara. Ora baixo. Chora lá baixo, carabá. Aleluia. Carabaixo, carabá. Obrigada, Deus. Pai, obrigada por esse tempo. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou daquele que busca tua face e quer. Você pode declarar essa verdade? Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. Oh,
agora. Ele está te ouvindo. Diz o que está doendo. Fala com Ele. Amo, Senhor. Conversa com o Pai. Salvador. Ele cura todas as feridas. Ele é o Deus provedor e curador. Aleluia. Anelo teu. Aleluia. Bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé, de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti. Obrigada, Senhor. Ai, obrigada, O Pai. mundo aqui, voar como vai nas asas da fé. Aleluia. Aleluia. Irmãs, onde o Satanás mais quis mexer na minha vida, é onde Deus mais tem usado. E sempre no final o Senhor pede para fazer um apelo aquelas mulheres, você que veio aqui e tem alguma enfermidade e quer receber uma oração. Eu passei por um câncer de mama, estou curada. Passei há 7 anos atrás, por falência de órgãos e estou curada. E o Senhor hoje quer todos aqui curados, amém? Então vem aqui na frente quem precisa de oração para cura. Aleluia. 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 O Senhor diz nas Escrituras que já é passado, amém? Naquela cruz, Ele não levou apenas os nossos pecados. Naquela cruz, Ele também levou as nossas dores. Ele levou todas as nossas enfermidades no passado, para que hoje pudéssemos desfrutar da saúde divina, amém? O Senhor já fez isso naquela cruz. Muitas vezes a gente fica só no Senhor levou os meus pecados, mas esquece que Ele também levou da mesma forma, na mesma potência, na mesma intensidade. Ele também levou as enfermidades, é passado. E o sangue de Jesus hoje nos cura, nos liberta de toda depressão, de toda ansiedade. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar, como eu sei que são muitas mulheres, amém? E eu vou só impor as mãos, porque é bíblico isso. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E à medida que eu for impondo as mãos, você já recebe a cura, amém? Cura é um direito nosso.
E depois de impor as mãos, você vai voltar para casa de vocês. Não mais pedir por cura, porque ela já aconteceu. Mas vocês vão declarar em fé: obrigada, Senhor, porque eu sou sarada e curada. Aleluia. Amém. Aleluia. Tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti. No mundo aqui, voar como paz, de glória e poder. Amo o Senhor, como eu amo, oh Senhor, viver para ti, pensar só em ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és bom o tempo todo. Viver para pensar, romper voar com o Pai nas asas da fé e ser de glória e poder, viver para ti, só em ti, Senhor. Voar como paz da fé, amo o Senhor, amo, aleluia. Oh, Jesus, seja exaltado, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em Deus, creia em Deus. Jesus, tu és a minha força, és o meu refúgio, a minha fortaleza. Oh, és o meu refúgio, tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Senhor. Tu és o
na tua presença eu descanso, na tua presença eu sou feliz, na tua presença eu sou feliz, na tua presença eu sou curado, na tua presença eu sou curada, na tua presença, Senhor. Eu sou sarada e curada, Senhor. Tu és a minha força, a minha fortaleza e o meu refúgio. Aleluia, aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor comigo, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. E o quê? Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Soberano Criador,
digno de toda honra e toda glória. Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é fiel. O Deus curador está neste lugar. Receba a sua cura no seu lugar. Tem pessoas sendo curadas nesse lugar. Aleluia. O poder de Deus, o poder de Deus está neste lugar. Abra o seu coração para receber. Em meio aos louvores, Deus está curando pessoas nesse lugar. Tem fogo aqui nesse lugar. Oh, Ele está se movendo aqui nesse lugar. Santo, Santo, Santo Deus. Oh, aleluia. Fica um pouquinho aqui. Aleluia. Fica só um pouquinho em pé. Nós vamos orar por ela. Quem foi abençoada aqui pela vida da Anne? Que maravilha. Que bênção. Eu queria que a Lúcia fosse pegar. Já pegou? Queria chamar a Mirelle aqui. Nós vamos orar por você. Estamos muito honrados e agradecidos pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite. Tantas mulheres aqui foram abençoadas e é só o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Queria chamar a Mirelle. Amém, queridas. Vamos orar por ela. Eu creio que você recebeu de Deus nessa noite através da vida dela. Amém? Amém? De fato, a fé, ela é provada. A Bíblia fala a respeito disso. E quando a fé ela é aprovada, o Senhor se alegra. Então, Anne, o Senhor se alegra com a sua vida. E nós nos alegramos junto com você nessa noite. Porque nós cremos que o novo de Deus está chegando na sua vida. Amém? Porque aquele que planta é aquele que colhe. Amém? E você, como mesmo falou, você plantou lágrimas de confiança no Senhor. Não lágrimas de desespero, talvez no início, aqueles segundos, mas daquela mulher que conhece o seu Deus. E esse Deus fará como faz na sua vida, mas fará cada vez mais maravilhas. Amém? Na sua vida, muito mais. E através dela. Amém? Você pode levantar as suas mãos. Senhor, nós abençoamos a vida da Anne, Pai. Nós declaramos que ela viverá algo, Senhor, que ainda os seus olhos não viram e o seu coração nem imagina aquilo que o Senhor tem preparado para o seu futuro. Mas como aquelas que são da fé, nós já nos alegramos. Porque sabemos que você é um Deus especialista, Senhor, em superar as nossas expectativas. E nós colocamos esse futuro dela, Senhor, a partir do dia de hoje, coisas novas chegando. Notícias boas chegando. Oh, Senhor, obrigado por prognósticos sendo mudados, transformados pela fé, pelas confissões que saem da sua boca. Obrigada, Senhor, porque você é um Deus de milagres. Você é um Deus de maravilhas. Você é o Deus que fez ontem. Você é o Deus que faz hoje. E você é o Deus que fará amanhã. Obrigada, Senhor, porque essa confiança que ela tem em você a fará avançar cada dia mais. Em nome de Jesus, nós declaramos dias de alegria, dias de renovo, dias de paz. Oh, Senhor, dias em que você se fará presente e as pessoas verão e saberão que só podia ter sido você.
Obrigada por ela sendo, Senhor, esse outdoor da bondade de Deus. O outdoor da bondade de Deus. Recebe isso. As pessoas verão como outdoor. Uau! Uau! Só podia ter sido o Senhor na vida dessa mulher. Uau! Só podia ter sido esse Deus. Eu acho que Ele deve ser bom mesmo. Ele deve curar mesmo. Ele deve sim transformar histórias. Obrigada, Jesus. Nós cremos com nossa irmã e nos alegramos. Em nome de Jesus. Amém, querida? Amém. Glória a Deus.